Bom, meus irmãos, é sempre uma alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Sempre é um desafio para mim, porque é muito difícil. Eu sou vencendo cada obstáculo. Assim, essa questão do Instagram mesmo eu fiz porque Deus tem inquietado meu coração há algum tempo e porque o meu marido ficou no meu pé, me enchendo o saco, assim, sabe? Vai lá. E eu não queria postar vídeo nenhum. Eu disse, eu não vou botar vídeo aí. Pra que isso? Vai ficar aparecendo minha cara lá toda hora. Não, eu não vou aguentar assistir isso. Porque eu prego, gente, aqui, mas eu não assisto os meus vídeos. Eu tenho problema com isso. Agora eu tô assistindo mais, porque fica passando lá, né? Aí ele fez o vídeo, disse, olha amor, posta hoje esse vídeo. E deu certo, né? Tem abençoado as pessoas, a gente vai fazendo esse esforço, porque Deus quer que a gente faça, mas a gente tem que vencer alguns obstáculos dentro de nós, né? Mas esse tema, essa questão de falar do discipulado dos filhos, é uma coisa que Deus tem me inquietado já há alguns anos. Antes de vir para cá, já lá em Medicilândia, eu tentei fazer um projeto com os pais, não deu muito certo, ainda é uma coisa embrionária. Mas assim, já me deu ideias de coisas, porque o que me entristecia, a gente trabalha com crianças, eu trabalho desde que eu sou adolescente com crianças, e aí a gente vê as crianças crescerem e se afastarem do caminho. A gente vê as crianças ficarem jovens e irem para o mundo, e aí eu ficava decepcionado, mas o que é isso? As crianças estão na igreja, a gente ensina, quando cresce, a boa parte não quer mais servir ao Senhor. Aí eu comecei a pensar, avaliar e vendo o quanto o papel do pai e da mãe faz toda a diferença nisso. Pode ajudar. A igreja faz o seu papel, mas ainda é pouco diante do que os pais podem fazer. Eles podem fazer muito mais. E hoje nós vamos refletir num texto bem conhecido, está lá em João, capítulo 3, versículo 16, João 3,16. Eu sei que se a gente fosse para falar aqui decorado, ia dar um coral bonito, né? Quase todo mundo sabe esse versículo de cor. Mas abra a sua Bíblia em João 3,16. E a palavra do Senhor diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acho que aqui a gente pode resumir o Evangelho, né? Jesus veio, Deus enviou Jesus para nos salvar, porque a gente estava perdido. Nós não tínhamos esperança. Nós precisávamos de um Salvador. E Ele veio para nos dar vida e vida eterna. É isso que Ele faz por nós. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Feche os seus olhos. Pode ficar sentado mesmo. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, por estarmos reunidos aqui, mesmo com todas as restrições, nós estamos juntos e isso é muito bom, Senhor. Nós te pedimos pelas nossas vidas que o Senhor nos faça crescer nessa noite e que possamos aprender mais daquilo que o Senhor quer para nós, daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, hoje eu quero desafiar você, pai, mãe, mas também hoje dá para desafiar ainda mais todos aqueles que trabalham, que lidam com criança de alguma forma. Se você é pai, mãe, professor, ou se você é tio, avô, você precisa aproveitar as oportunidades para apresentar o Evangelho aos seus filhos. Então eu quero te desafiar isso. Apresente o Evangelho aos seus filhos, porque isso é muito importante, certo? Quando nós nos tornamos pais, é interessante que a gente começa a sonhar e planejar, não só para nós mesmos, né? A gente começa a sonhar e planejar coisas para o nosso filho, em especial. Às vezes a gente planeja mais para ele do que para nós, né? Às vezes a gente esquece da gente. Quando a gente se torna pai e mãe, é assim. E a gente começa a ter objetivos para ele. Eu queria que você pensasse. Você que é pai, que é mãe, que seus filhos ainda estão pequenos, claro que aqueles que os filhos já têm a sua própria vida, né? Já cumpriu essa meta. Mas assim, aqueles que você ainda está com os filhos sob sua tutela, eu queria que você tentasse responder a pergunta: quais são os seus objetivos? Quais os objetivos você tem para o seu filho? Talvez você nunca tenha parado para pensar em objetivo, né? Eu tenho um objetivo para o meu filho? Será que eu tenho algum objetivo? Tem. Ainda que você não pense nisso, você tem.
Seja querer que o seu filho seja bem-sucedido, rico, famoso. Tem pais que querem isso. Pais que querem que o seu filho tenha uma família abençoada, uma família feliz. Que querem que os seus filhos sejam os mais bonitos, os que chamam mais atenção. Ou tem aqueles pais que querem que os seus filhos façam e tenham aquilo que eles não tiveram. Também tem esse caminho aí. Então, assim, quais são? O que a gente sabe é que o certo é que a gente deseja algo. A gente sempre acaba planejando algo para os nossos filhos. Então, quais são os objetivos que nós criamos para os nossos filhos? Hoje o foco da mensagem são pais cristãos, certo? Então, você está aqui, aqui, boa parte, acho que todos são cristãos. Se você é um pai cristão, o seu foco e o seu maior objetivo deve ser que o seu filho conheça Jesus e que o seu filho tenha um encontro com Jesus. Então, esse deve ser o maior foco, porque não tem nada mais valioso nessa vida do que ver os nossos filhos amando a Deus, ver os nossos filhos crescendo no conhecimento de Deus. Eu tenho certeza que se você ama Cristo, você quer que o seu filho também ame, porque você sabe que é o melhor. Você talvez tenha rodado por esse mundo, tenha tido experiências que não queria ter tido, para chegar até Jesus. E o seu filho tem a chance de não precisar viver esse tipo de experiências e crescer e doar toda a sua vida para Jesus. Então, esse tem que ser o nosso objetivo, o nosso anseio, sabe? A nossa maior alegria. Esse que tem que ser os objetivos de um pai cristão. Diante disso, por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou falando sobre objetivos? Eu quero que você entenda que se o seu objetivo é que o seu filho conheça Deus, que o seu filho ame Jesus, que o seu filho seja alcançado pela graça de Deus, o evangelho precisa ser o centro da sua maternidade e da sua paternidade. Eu sou mãe, eu sou pai, e qual tem que ser o centro da minha vida e da criação do meu filho? É o evangelho. Você precisa colocar o evangelho como centro de tudo. O Ted Tripp é um escritor que fala muito sobre essa questão de filhos. Ele diz assim: nunca devemos nos afastar da centralidade do evangelho. O evangelho precisa ser o centro, entendeu? A gente precisa colocar o evangelho no centro de tudo, no centro da nossa criação, no centro do nosso ensino. O que é que a gente vai refletir hoje é isso. Como, já que o evangelho tem que ser o centro, para que o meu filho conheça Jesus, como é que eu posso apresentar o evangelho para o meu filho, para a minha filha? Como é que eu vou fazer isso? Qual a melhor forma de fazer isso? Claro que não dá para falar tudo aqui hoje, senão eu ia passar muito tempo, vocês iam cansar e nem iam prestar atenção em mim. Mas aí a gente vai falar um pouco, né? Uma síntese, uma parte disso. Depois a gente pode completar outros dias. E algumas coisas do que a gente falou na live. Quem viu a live, a gente teve essa semana lá no Visão no Reino, no Instagram, uma série de lives sobre o plano de salvação. E eu tenho certeza que se você viu, entendeu aquela mensagem, é essa mensagem do plano de salvação que você precisa aplicar para o seu filho. Talvez você pense, mas é uma mensagem já conhecida, né? Eu já sei o que é. Mas a gente vai ver hoje, vai analisar e vai pensar que muitas vezes a gente está ensinando uma coisa diferente. E por isso, nós precisamos voltar para que o evangelho seja o centro da nossa maternidade e paternidade, certo? Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar com vocês é que nós precisamos, né, ensinar que eles são pecadores. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles são pecadores. E aí a gente vai ler um versículo que está lá em Salmo 51, no versículo 5. Davi fala o seguinte, Salmo 51, no versículo 5. Agora melhorou minha garganta, graças a Deus. O mosquito desceu. Versículo 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Olha o que Davi diz: eu sou pecador desde que eu nasci, desde que minha mãe me concebeu. Então, seu filho é pecador. Ele pode ser lindo, gracioso, mas ele é pecador. E a gente não pode se atrapalhar nesse caminho. A gente ama tanto, acha tão lindo ele obedecendo, que a gente esquece que ele é pecador. E os nossos filhos, eles precisam entender isso. Eles precisam entender que eles são pecadores. Tem um livro que eu quero indicar para vocês que são pais e que querem ajuda nesse processo de ensinar o evangelho para os filhos, que chama Pais Fracos, Deus Forte. O nome da autora, são duas autoras, bem difícil o nome dela, Elyse Fitzpatrick
Não sei se está certo. E Jessica Thompson. Mas é um livro muito bom falando do evangelho para os filhos. E ela diz assim: somos todos, pais e filhos, radicalmente pecaminosos e radicalmente amados. Isso é uma verdade. Da mesma forma como você e eu somos pecadores, os nossos filhos também são. Não é porque eles são menores ou porque eles parecem mais inocentes que isso não seja verdade. Eles são pecadores. E essa mensagem precisa chegar até eles. Eles precisam entender que são pecadores. Os nossos filhos precisam ouvir isso. Às vezes, o que acontece se ele não entende isso? Se a criança não entende que ela é pecadora. Tá vendo? Vocês são crianças aí, preste atenção. Vocês são pecadores, tá? Vocês precisam entender isso por quê? Porque quando a gente pensa que a gente não é pecador, a gente cresce e aí a gente vai dizer o quê? Eu não preciso de Jesus, porque se eu não tenho pecado e eu sou uma pessoa boa, pra que eu vou para a igreja e pra que eu busco a Deus? Se eu preciso de Jesus é para perdoar os meus pecados e mudar a minha vida. Mas eu não sou um pecador, eu não entendi isso, eu não aprendi isso ainda. Por isso essa mensagem precisa chegar até os nossos filhos. Eles são sim pecadores. Gente, se a gente observar uma criança, um bebezinho, a gente já vê o pecado. A Isabela, esses dias eu peguei ela aprontando uma. Pense, ela gosta muito do Flock, do nosso cachorrinho. E ela brinca com ele, ela abraça ele. E eu fico sempre ensinando para ela não judiar dele, não maltratar, né? Às vezes ela puxa a orelha, né? Mas aí eu vou lá e ensino, porque também ela não tem muita medida de força. Mas esses dias ele estava deitado e ela pensou que eu não estava vendo. E ela foi bem devagarzinho. Eu vi ela indo bem devagarzinho por trás dele. Chegou bem pertinho, ele nem sentiu. Aí ela, pum, pisou na pata dele, ele deu um pulo. Ah! Aí eu olhei assim, eu peguei ela fazendo 3 vezes já isso. Gente, não é maldade, é maldade. É maldade no coração da criança. Eu ensinei ela a pisar no cachorro, não ensinei. Ela nunca viu ninguém pisando no cachorro lá em casa. Não é pelo exemplo, é pela maldade que já existe no coração. Entendeu? Então é pecador. Já tem uma maldade que puxa, que muitas vezes leva para fazer o que é desobediente. Às vezes é tão difícil fazer o que a gente pede, mas a desobediência é tão fácil. Tão fácil chegar lá e derrubar tudo, quebrar tudo. Mas quando a gente pede para fazer, aí é mais difícil. Porque existe o pecado no coração. Claro que ela ainda não entende a graça. Ela ainda não entende. Com 1 ano e 4 meses, ela ainda não entende que ela precisa de Jesus. Mas eu falo. Eu digo que eu já estou treinando para quando ela entender. Aí eu fico, olha, isso é um pecado, minha filha, na sua vida. Você precisa de Jesus. Eu sei que ela não está entendendo. Mas eu falo que eu digo, eu já vou me aperfeiçoando. Quando ela tiver idade, aí eu vou saber como falar nas situações. Mas assim, quando a criança já começa a entender, a gente já tem que começar a falar. Olha, isso tudo que está acontecendo aí é por causa do pecado. Você é pecador. E explicar para ela que ela precisa de Jesus. Que sozinha ela não vai conseguir agradar a Deus. Às vezes a gente vai nessa ilusão. Ah, mas minha filha, você tem que ser obediente. A gente ensina muito isso. Gente, eu já fiz muito isso. E eu estou sendo confrontada com isso que eu tenho lido e estudado. Porque eu já fiz muito isso na salinha das crianças. Olha, vocês têm que ser bons. Vocês têm que obedecer a Deus, a Bíblia. Mas isso não é tudo. E a gente vai falar mais na frente sobre isso, tá? Mas seguindo nessa questão de que ele é pecador, é importante a gente falar de uma coisa que eu ainda não falei aqui, que é a questão de que o problema não está no comportamento da criança, certo? O problema está no coração. Entendendo que a criança é pecadora, a gente vai entender que o que ela faz não é o pior. O problema maior está no que ela é, entendeu? Em alguns momentos ela vai fazer algumas coisas que vai precisar ser corrigida. Mas, além de corrigir o que ela fez, você precisa refletir com ela sobre o que ela é. Porque é o coração dela que está guiando ela a fazer aquelas coisas. É o coração pecador. Às vezes a gente só trata o que ela faz. Aí a gente vai tratar só o comportamento, mas o coração continua do mesmo jeito. Ela vai pensar que basta ela cumprir regras. Ah, se eu cumprir as regras da igreja, as regras da minha casa, então pronto, tá tudo bem. Mas o meu coração, eu continuo tendo ódio do meu irmão. No meu coração, quando eu vejo uma coisa, quando eu vejo um brinquedo que meu coleguinha quer, eu quero também, só porque ele quer. Entende? O coração não vai mudar, porque ela não entendeu ainda que o comportamento dela vem por causa de algo que está lá dentro. E a gente precisa observar isso. Você precisa observar como pai, como mãe, como professor. Às vezes
Aqui na salinha das crianças a gente lida com crianças assim, então a gente precisa estar observando para tentar ajudá-las a entender, olha, você agiu assim porque você é pecador e você precisa da ajuda de Cristo. A gente precisa levar essa mensagem. É muito importante. Eu achei um exemplo aqui nesse livro que eu falei, Pais Fracos de Deus Forte. Ela usa um exemplo muito legal, que até eu falei na live. Quem viu lá vai ver de novo. Quem não viu vai ouvir agora. E o exemplo dizia que uma criança estava brigando com seu irmão. E eles estavam brigando ali, aquela zoada. A mãe chega, aparta a briga. E aí a mãe diz, olha, vocês são irmãos, vocês têm que se amar. E aí um dos irmãos disse, não, eu não consigo amar meu irmão, mãe. Eu não posso amar meu irmão, eu não consigo. Qual seria a nossa atitude diante disso? Eu acho que eu penso que alguns pais iam ficar desesperados. Meu Deus, eu estou ensinando, o menino não está aprendendo nada. Não entendeu nada do que eu ensinei. Ou então você ia chegar e dizer bem assim, a Bíblia diz que você tem que amar, então você vai amar. Ama porque a Bíblia diz que tem que amar. Ainda manda abraçar, beijar e dizer que ama. Pede perdão mesmo sem querer. Isso não é graça. Entende? A Bíblia diz que tem que amar. Diz, é verdade. Mas se a gente diz isso, a gente está dando regras. Apenas, e não está mudando o coração dele. Ele vai cumprir talvez a regra que você mandou. Mas ele não vai amar de verdade. Por quê? Porque ele não consegue sem a ajuda de Cristo. E aí talvez a atitude seria dizer o seguinte, ela dá lá no livro um exemplo de como ela deveria responder. Meu filho, é exatamente isso. Você sozinho não consegue amar o seu irmão. Você, sem a ajuda de Jesus, você não consegue. E se você está chegando a essa conclusão, é porque Deus está trabalhando no seu coração, porque você é pecador. Mas se você se entregar a Jesus, se você crer nele, ele pode te ensinar a amar o seu irmão. Então, a gente precisa levar a criança a refletir isso. Entender que ele é pecador e que ele não consegue sozinho. E que mesmo que a gente queira a todo custo que os nossos filhos sejam bons e tenham bons comportamentos, a gente precisa fazê-los refletir que existe algo maior ainda no seu coração, que é o pecado. E que mesmo que ele seja bom, ele não vai conseguir vencer o pecado. Entendeu? A gente precisa levar essa reflexão. Sem Jesus, seu filho não vai conseguir. E aí a gente entra no segundo ponto, que é, como então eu vou apresentar o evangelho ao meu filho? Eu vou ensinar que ele é pecador e segundo eu vou ensinar que as obras não salvam. Que a gente já está quase entrando nessa ideia, né? Ele não vai ser salvo por obras ou pelos seus próprios méritos. É isso que a Bíblia diz. Tem um versículo lá em Efésios muito conhecido, que a gente sempre usa para isso. A gente usa para adultos, aí às vezes a gente pensa que para criança não serve. Eu acho isso, porque a gente fala totalmente diferente às vezes para as crianças. Diz assim em Efésios 2, no versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Sabe, eu estava refletindo esses dias que às vezes a gente entende, tá, eu não sou salvo pelos meus méritos, pelas minhas obras. Mas aí quando a gente vai ensinar os filhos e as crianças, a gente faz o oposto. A gente diz, olha, você tem que ser bom, você tem que ser obediente a Deus para Ele te aceitar. Aí a gente está dizendo o quê? Que são as obras que Ele faz que o salvam. Entendeu? A gente precisa ter cuidado, porque o nosso Deus, Ele não quer moralistas, Ele não quer pessoas que cumpram uma moral ou religiosos. Não é assim. Nossa criação, nós como cristãos, a nossa criação tem que ser completamente diferente de outras religiões, porque é completamente diferente, entendeu? A gente não tem que fazer a mesma coisa que o muçulmano exige dos seus filhos, porque eles exigem que seus filhos sejam bons. Não é a mesma coisa que um hindu ou que qualquer outra religião exige dos seus filhos. Todos eles vão exigir que eles sejam bons para agradar a Deus. Mas o evangelho é o quê? Nós, pelas nossas obras, nós não conseguimos agradar a Deus. Então, a gente vai e aceita Jesus. A gente entende que Jesus pagou o preço por nós, porque nós não somos capazes. E as crianças precisam entender isso. É fácil? Não é. Por isso que tem que ser no dia a dia, repetindo e repetindo e repetindo. Teve uma situação, você vai lá e vai ensinar. Olha, as suas obras não te salvam. Teve outra situação, você vai lá e vai ensinar. E a gente precisa continuar repetindo. Por isso que o evangelho tem que ser o centro da nossa criação. A gente precisa colocar o evangelho no centro, em tudo. O meu filho vai se alimentar, o meu filho acordou, vai dormir todo dia. Eu vou estar lá
aproveitando as oportunidades para mostrar para ele que as obras dele não salvam, que ele é pecador e que ele precisa de Jesus. Porque senão a gente vai estar apenas fazendo dele mais um religioso. Apenas mais um religioso. Ele vai seguir as regras, que ele até pode conseguir seguir as regras, mas ele não vai ter um coração transformado. Nesse livro que eu falei, no livro Pais Fracos, Deus Forte, ele indica 4 níveis de obediência que a gente costuma exigir dos nossos filhos. Ela diz que existem 4 níveis básicos de obediência. A primeira obediência seria aquela obediência de instruções básicas, tipo, não pode, não faça. Essas coisas que até o bebê já entende, né? Quando a gente faz não, a criança já sabe. É a primeira palavra que ela aprende, geralmente. Então, assim, essas coisas de instruções básicas é um nível de obediência. O segundo nível seria o nível da obediência social, que é aquela coisa de ensinar o seu filho a dizer obrigado, por favor, a ser educado, aquilo que a cultura exige, certo? Porque algumas culturas têm um tipo de educação diferente, né? O terceiro nível seria o nível civil. É ensinar o seu filho a cumprir as leis, cumprir as regras sociais, para ele não sair por aí batendo em todo mundo, né? Aí tem que exigir essa obediência. E o quarto nível que ela fala seria a obediência religiosa. E é aí que às vezes preocupa. Entenda o meu raciocínio. Deus exige de nós que a gente ensine os nossos filhos a palavra de Deus, que a gente ensine os nossos filhos a orar, que a gente ensine os nossos filhos a vir à igreja, amar a Deus, adorar a Deus. Tudo isso a gente precisa ensinar. Para quê? A gente vai criar um ambiente em que os nossos filhos sejam atraídos à presença de Deus. A gente vai criar um ambiente em que o coração dele seja moldado para se voltar para Deus. Mas a gente não vai salvá-lo com essas coisas. Entende? Às vezes a gente confunde. Então a gente pensa, porque o meu filho ora, ele é salvo. Porque o meu filho lê a Bíblia, ele é salvo. E não é, isso são obras. A gente estaria confundindo. Então a obediência religiosa é uma obediência que Deus nos manda ensinar para os nossos filhos, mas que a gente não pode dizer que porque ele cumpre, ele é salvo. Ele pode cumprir todas as regras e ser apenas um religioso. Ele aprendeu com você que ele precisa sentar na hora do culto, fechar o olho na hora da oração, levantar a mão na hora da adoração. Mas ele nunca entendeu que o coração dele é cheio de pecado e que ele precisa de Jesus para mudar de vida. Por isso que não adianta mudar só o exterior. Tem que mudar o interior, tem que mudar o coração. E é esse o trabalho que nós temos como pais. Um grande trabalho. Porque ele não vai entender isso na primeira vez que você falar. As crianças estão me ouvindo aqui, mas eu sei que elas talvez não entendam tudo na primeira vez. Pode entender alguma coisa, mas você precisa repetir. E você precisa continuar aproveitando as oportunidades para mostrar para o seu filho que ele precisa de Jesus. Sabe, às vezes a gente erra. A gente erra por talvez elogiar demais, por achar que os nossos filhos são bons demais. Eu sei que todo pai quer que seu filho seja obediente e bom. Mas a gente se atrapalha nessa questão. E a gente não pode se atrapalhar. É muito sério. Essas coisas que a gente ensina para os nossos filhos vão estar ensinando ele a buscar e se voltar para Deus. Vão estar criando ele em hábitos cristãos. Mas não significa que ele encontrou Jesus. Se você nunca apresentar Jesus para ele, ele não vai encontrar Jesus. Então nós precisamos, além de fazer tudo isso, colocar o evangelho no centro. Então a gente cria um ambiente para que o coração dele se volte para Deus. E a gente coloca o evangelho no centro. E em todos os momentos que a gente estiver fazendo, orando, fazendo qualquer coisa, a gente leva para o evangelho. Ah, meu filho orou hoje, tão lindo. Que bênção, meu filho é um crente. Aí você vai chegar para ele e vai dizer, filho, olha, que bênção que você orou. Mas vamos agradecer a Deus porque ele te ajudou a fazer isso. Porque eu tenho certeza que o seu coração sozinho você não conseguiria. Você tem ajuda. Quando Jesus age no nosso coração, então a gente consegue fazer coisas boas. Então a gente consegue obedecer o papai e a mamãe. Então a gente consegue, entende, mudar a nossa conduta. A gente precisa em tudo levar para Cristo. Em tudo. Se ele errar, a gente vai lá e mostra que ele é pecador e precisa de Jesus. Se ele acertar, a gente vai lá e mostra que nada que ele faz de bom é por ele mesmo. É graça de Deus. É porque Deus o alcançou. Então, acertou, que bênção, meu filho, você está certo. Mas a gente vai fazer o que agora? A gente vai ser grato. Porque você conseguiu fazer isso. Não porque você é bom, mas porque Jesus te ama e morreu naquela cruz por você. Em tudo, a gente puxa para o evangelho. A gente precisa fazer isso, meus irmãos. Porque a gente tem perdido gerações. E é triste, a gente tem perdido gerações.
Porque além desse ambiente que às vezes a gente não cria na nossa casa, que é importante, ensinar a Bíblia, ensinar a orar, ensinar a adorar, tudo isso, esse ambiente de adoração, de que leve a Deus, às vezes a gente não cria. E tenha certeza, ambientes mundanos você não precisa criar. A televisão, a internet, traz rapidinho para dentro da sua casa. Você nem quis botar lá. O videogame que você deu para o seu filho já faz ele aprender um monte de coisa errada. Pronto. Já foi o ambiente contrário. Então, você precisa criar um ambiente. E às vezes a gente erra porque a gente se esquece de levar para o evangelho. Aí a gente pensa, não, mas ele está sendo criado na igreja. Ele vai para os cultos. Mas ele nunca ouviu que ele é pecador e precisa de Jesus. Então, essa responsabilidade é nossa e nós precisamos fazer isso. O terceiro ponto, é porque uma coisa já vai entrando na outra, né? Aí já foi entrando para o terceiro ponto, que fala que nós precisamos ensinar que só Jesus salva, que ele só é salvo através de Jesus. E aí eu queria trazer um exemplo aqui. Um exemplo que eu peguei do livro Instruindo o Coração da Criança. Ele fala de Pedro. Pedro, ele mentiu para a mãe dele. E eu achei interessante essa história, porque ele mente para a mãe dele, aí a mãe dele descobre que ele mente, e a mãe dele vai conversar com ele. Aí explica que ele não pode mentir, que a verdade é muito importante, que ele estava quebrando a confiança dela. Tá, aí ele entende a conversa da mãe, né? Aí depois a mãe dela diz assim, olha, mas tem uma coisa que está me preocupando muito mais do que esse seu comportamento. Aí ela diz o seguinte, vou ler para vocês que está bem bonito o que ele escreveu lá. A minha maior preocupação é que você é exatamente como eu. Nós mentimos porque nos parece que dizer a mentira é melhor do que dizer a verdade. E às vezes amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Foi por isso que Jesus veio. Se tudo o que precisávamos era alguém para dizer o que fazer, Deus teria enviado um profeta. O problema que temos em nosso coração é tão grande que saber o que precisamos fazer não é o suficiente. Precisamos de um Salvador que tenha o poder de libertar-nos dos nossos pecados. Gente, imagine você transmitir isso para o seu filho. Muito profundo. Meu Deus, eu fiquei assim, chocada e empolgada. É esse o caminho. Você vai ter uma conversa com o seu filho porque ele mentiu, mas aí você vai e confessa para ele os seus próprios erros. Você vai mostrar, olha filho, assim como você, eu também sou pecador. E às vezes eu minto. E às vezes eu falho na mesma coisa. Por isso, a gente precisa de um Salvador. Porque se a gente soubesse só pela lei, a lei tinha dado jeito. Mas a gente não conseguiu cumprir a lei. O homem não conseguiu cumprir a lei. Então, Jesus teve que vir para nos dar vida. Um bom momento de você ensinar o evangelho para o seu filho é no momento da disciplina. A disciplina é um momento muito oportuno. Porque ele falhou, né? Então você vai mostrar lá os seus pecados e o quanto Cristo pode ajudá-lo a vencer aquilo. Mas no momento, como eu falei, no momento em que ele acerta também é bom você ensinar ele a ser grato. Porque sozinho ele não conseguiria. Então é aproveitar todas as ocasiões para estar ensinando o evangelho para os nossos filhos. E para encerrar, eu queria falar no quarto ponto, que nós precisamos ensinar para eles que eles precisam ter fé em Jesus e que essa fé gera mudanças. Eles precisam ter fé. Tem uma frase que eu postei esses dias no Instagram, até a irmã Cleia gostou da frase, diz assim, Deus não tem netos. Deus não tem netos. E é interessante. Então, às vezes a gente pensa, mas meu filho vem para a igreja. Seu filho está seguro na sua fé. E ele é neto de Deus? Não. Seu filho precisa ter um relacionamento próprio com Deus. Ele precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa ser transformado por Cristo. Então Deus não tem netos. Não espere que por causa da sua fé, seu filho vai ter fé como se passasse por osmose, assim. A fé vai transbordando. Claro que o seu exemplo ajuda muito, mas você precisa ensinar e ele precisa ter a experiência dele. Talvez o seu objetivo, alguns pais têm um objetivo assim de um dia ver o seu filho vir na frente na hora do apelo, se render a Jesus. Sim, isso é uma coisa muito boa. Mas eu quero te dizer que isso é só um passo, tá? É só um passo. Como pais, a gente precisa de fazer muito mais do que ele entender que ele precisa se render a Jesus. Aí vai ter uma caminhada com Jesus. E é quem que vai instruir, quem que vai ensinar? São os pais. Vai ajudá-lo a entender que aquilo é pecado e aquilo não é. Que ele precisa vencer isso, superar aquilo. Que agora que Jesus entrou na sua vida, por exemplo, ele precisa ter uma nova conduta, novos atos, novos pensamentos. Que na escola ele precisa ser diferente. Ou talvez seu filho nunca venha à frente, mas na sua casa mesmo ele se rende a Jesus. Mas você vai ter que ter todo esse processo. Provavelmente toda a infância dele.
Porque vai sendo etapas, né? Vai mudando as etapas da criança e ela precisa sempre da tua ajuda para compreender melhor tudo que está vivendo. Então, não é só um passo, é caminhar, é discipulado. Por isso que eu gosto dessa questão do discipulado. Nós somos chamados a discipular os nossos filhos, a caminhar junto com eles, a mostrar para eles que nós somos falhos também, mas juntos a gente depende da graça de Deus e a graça de Deus nos fortalece. Então a gente vai caminhando junto, tá? E eu quero concluir dizendo assim, meus irmãos, sejam intencionais. É aquela frase, aquela ideia da igreja multiplicadora, nós precisamos ser intencionais. Então seja intencional com o seu filho. Você só vai apresentar o evangelho no dia a dia para ele se você for intencional. Se você achar que ele vai aprendendo com o que você fala de vez em quando, é muito pouco. Seja intencional, aproveite as oportunidades, todo momento, crie estratégias, trace objetivos. A educação dos nossos filhos não pode ser colocada em segundo plano. E se o nosso objetivo, como a gente falou no começo, é que eles sejam servos de Deus, então o primeiro passo é esse. Mais do que uma escola boa, mais do que qualquer outro curso que ele vier fazer, mais do que se preocupar com qualquer outra coisa, nós precisamos nos preocupar com o futuro eterno deles, com a vida que eles têm com Cristo. Então nós precisamos traçar objetivos espirituais para que eles se aproximem de Deus, traçar estratégias espirituais para que eles aprendam mais do Senhor. Precisamos fazer a nossa parte, mas primeiro a gente precisa conhecer esse evangelho. Se você não conhece, como é que você ensina, né? Conheça e viva o evangelho. Entenda a mensagem de Cristo. Sem Jesus nós não seríamos nada, nós estaríamos perdidos, não haveria salvação. E a gente precisa transmitir isso para os nossos filhos. Essa mensagem de hoje, eu não estou falando de criar crianças presas e cegas numa religiosidade. Sabe, às vezes eu conversava muito com o pastor, dizia, eu não quero que minha filha seja religiosa. Ele dizia, calma, mãe, a gente vai criando. Mas é uma questão de ensinar. E eu sempre me preocupei com isso. Mas essa mensagem vem nos mostrar isso. Essa mensagem é para que a gente possa criar filhos livres e não presos. Filhos livres do pecado, que sejam alcançados por Jesus. E que entendam que a religião, que as questões religiosas são apenas um passo, ajuda em muitos processos, mas o que salva mesmo é Cristo, e é em Cristo que nós ficamos firmados, entende? É criar filhos livres em Cristo, que entendem o que é o amor, o que é a verdade, que entendem que viver para Cristo é ter essa mudança de vida, que são falhos, mas dependem da graça. É isso que a gente precisa. Eu queria que a gente ficasse de pé para a gente encerrar. De pé. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Vamos orar pelas nossas vidas, mas vamos orar por essa geração, sabe? Eu sei que tem muita gente se levantando para falar desse tema. Eu fico feliz, sim. Muita gente no YouTube, no Instagram e muitas pessoas falando sobre a questão dos filhos. E eu vejo que Deus quer que a gente se atente mais para isso, né? Então, assim, é algo importante. E eu queria que a gente orasse para que a gente não perca essa geração. Para que a gente não perca mais nenhuma geração. Para que a gente possa ver os filhos crescendo e conhecendo Jesus. Não mais religiosos, mas verdadeiros servos de Cristo, que conhecem a Deus de todo o coração. Então vamos orar, feche os seus olhos, vamos orar todos juntos. Deus Santo, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a tua palavra é viva, eficaz, porque o teu evangelho, Senhor, nos traz vida, porque Cristo veio e morreu por nós, e morreu pelos nossos filhos também. Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda cada pai, cada mãe dessa igreja que ainda tem filhos sobre sua tutela, para que consigam cumprir com a sua responsabilidade, o seu papel de ensinar o evangelho a eles. Ó Deus, que possamos nos dedicar. São poucos anos que os nossos filhos ficam ali nas nossas casas, mas que possamos nos dedicar ao máximo, para que o futuro deles seja na tua presença e diante do Senhor, por todos os dias da sua vida. Deus Santo, que não venhamos a perder mais gerações. Não permita, Pai, que as crianças cresçam e se afastem do Senhor, mas que desde pequenos eles conheçam a verdade, o Evangelho de Cristo que liberta, que transforma, Senhor Deus. Não permita, Pai, que nós percamos mais gerações. Te pedimos a tua ajuda, o teu transformar nessa igreja, em cada pai, em cada mãe, em cada
Ó Deus, cada pessoa aqui que tem tido a oportunidade de levar o teu evangelho aos pequenos, que o Senhor nos ajude e nos capacite, Senhor, em nome de Jesus. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Toma a nossa nação. Toma, Senhor, o nosso Brasil, e que o Senhor esteja levantando uma igreja forte, uma geração de pais comprometidos com o discipulado dos seus filhos, de pais que se dediquem a que essa geração não se perca, mas que viva para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.